O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Naum. Tema: a queda de um império. Capítulo 3. Amados, chegamos no capítulo 3 de Naum. Naum termina seu livro falando as razões por que o juiz condenou a nação da Síria. Então o capítulo 3 de Naum fala as razões que Deus estava irado com a nação. Naum detalha nos versículos que seguem o que havia dentro da nação, como que era o hábito de vida deles. Então vamos ao versículo 1 do capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. O ai aqui, no versículo 1, é uma interjeição. Significa que quem está falando está insatisfeito, expressa uma profunda dor de insatisfação. Então, Adonai está dizendo: eu estou profundamente insatisfeito com essa cidade sanguinária. A Surzanipal 2 relata na arqueologia que ele decapitava e esfolava pessoas, no caso esfolar vivos, e decapitava pessoas e fazia as cabeças de seus prisioneiros como um troféu de guerra. E no versículo 1 também diz que, além da cidade ser sanguinária, ela era cheia de mentiras. Os seus cidadãos praticavam a mentira como um hábito diário. Era comum para eles mentirem. E se eles mentiam para eles, também mentiam para as outras nações, para os estrangeiros, para as pessoas de forma geral. E também eles praticavam roubo de forma constante. O roubo era uma prática comum entre os assírios. E que não solta sua presa significa que eles não abriam mão de escravizar economicamente as nações que eles invadiam. Ou seja, as nações estavam sob um jugo de impostos pesados que eles colocavam. Então eles enriqueciam com os dinheiros que eles captavam das nações. Então eles estão dizendo o seguinte: eles não soltam as nações com seus impostos, as nações estão presas a eles. Versículo 2: eis os estalos de açoites e os estrondos das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Versículo 3: os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim,
tropeça a gente sobre os mortos. Então versículo 2 e versículo 3 mostra o cenário. O profeta está tendo a visão dos medos e dos babilônicos invadindo a Síria. Então ele vê de uma forma, ele contempla, seria a palavra correta, os babilônicos e os medos invadindo a Síria. Então ouça os estalos, os estrondos da roda, os cavalos, os galopes e aqueles carros vindo, saltando sobre vocês. Versículo 3, os cavaleiros que esporeiam, significa que os cavaleiros naquela adrenalina para matar. As espadas sendo levantadas aos céus, brilhando contra eles. As lanças relampejando como trovões contra eles. E aquela multidões de assírios feridos. Uma massa de cadáveres apodrecendo, que é o contexto hebraico, onde seus corpos fediam em decomposição. A multidão de traspassados eram feridos, pessoas que não morriam, mas estavam extremamente feridas, traspassado de flechas, traspassado de espadas. Há mortos por toda parte, corpos se decompondo, e pessoas que tropeçam nos cadáveres de tantos cadáveres que haviam. Então os feridos tropeçavam nos cadáveres. Versículo 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com a sua feitiçaria. Procurei aqui em detalhes sobre este versículo, e o que eu encontrei diz o seguinte. Primeiro ponto, que aqui Deus está chamando a Assíria de prostituta. E aqui está dizendo que ela usava a feitiçaria, os encantamentos, adivinhações, consulta aos mortos como uma forma de lucrar. E aqui diz no versículo 4 que além de ela obter lucro, ela também usava isso para denegrir as famílias com feitiçarias, com práticas de falar com mortos. A arqueologia encontrada do que sobrou da Assíria fala que eles encontraram muitos amuletos e muitos restos de materiais que era usado para adivinhações, consulta aos mortos, necromância. Então esses materiais, havia cachorro, havia porcos, havia aves. Então eles usavam esses animais, praticavam o sacrifício desses animais como consulta aos mortos para adivinhar futuro. Então a arqueologia corroborando o que o versículo 4 fala. A prática de adivinhações, a prática de falar com os mortos, a prática de feitiçaria era comum entre os assírios. Vamos ver o que Moisés disse para os judeus quando eles estavam próximo à terra prometida, quando eles saíram do Egito. Vamos ver o que Deus falou através de Moisés aos judeus. Em Deuteronômio 18, fala sobre o que Deus ordenou a Moisés a dizer aos judeus. Observe bem que Deus não deu apenas 10 mandamentos aos judeus, a Israel, quando eles estavam para entrar na terra prometida, na Canaã. Deus deu 613 leis. Infelizmente, por muito desconhecerem o costume judaico, não sabem que Deus deu 613 leis que falam sobre questões sociais, questão financeira, questão cerimonial, questão conjugal, a questão penal. Então agora nós vamos em Deuteronômio 18.
versículo 9 ao versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações daqueles povos. Note que Deus está dizendo que era comum a prática de abominações desses povos. Então Deus está dizendo o seguinte: judeus, Jacó, não façam o que as outras nações fazem. Versículo 10. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Ou seja, crianças eram queimadas vivas ou mortas em culto aos deuses e como uma prática de adivinhação ou como uma prática de feitiçaria. E aqui diz o seguinte: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, ou seja, essas abominações vocês não devem ter diante de mim. Eu não quero, judeus, eu não quero, Israel, que essa prática de adivinhação, de feitiçaria, de adivinhação, de consulta aos mortos, haja entre vocês. Versículo 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. E assim perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisas. Note a prática de consulta aos mortos, a prática de feitiçaria, a prática de agourar, a prática de sacrificar animais como um ato de feitiçaria para se conquistar determinadas coisas, de falar com mortos, de prever futuros. Essa era uma prática comum entre as nações, e o Deus de Israel, quando o povo estava para entrar na Canaã, já quase no final do deserto, Deus falou: eu não quero essa prática no meio de vocês. E aqui nós estamos vendo que a Assíria é um exemplo do que Deus estava dizendo, e a própria arqueologia comprova isto. Versículo 5. Eis que estou contra ti. Versículo 5 de Naum. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos exércitos, levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. O eis aqui no hebraico é hen. Eu vou mostrar aqui na versão King James Version para mostrar melhor o que significa esse eis. Versículo 5 da versão King James. Behold, behold, I am against thee, saith the Lord of the hosts, and I will discover thy skirts upon thy face, and I will show the nations thy nakedness, and the kingdoms thy shame. Behold, behold, contemplem o espetáculo, porque eu estou contra ti, diz o Senhor, Adonai Jeová de Sabaoth, o Deus que tem os anjos e as hostes celestiais contra a Síria. E aqui está dizendo no versículo 5, levantarei as abas de tua saia. Imagine no contexto oriental a vergonha que era uma mulher estar nua perante o povo. A vergonha dela era muito profunda. As mulheres eram preservadas sua conduta moral perante as pessoas. Então Deus está dizendo que o seguinte: Ele envergonhará a Síria, porque outrora tão orgulhosos, e agora eles teriam vergonha da condição que eles ficariam. Deus colocou a saia da Síria até o rosto, de forma que toda a nudez as nações contemplaria, e a tamanha vergonha que ela ficaria, as nações zombariam e daria risada da vergonha da Síria. Versículo 6. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te posarei por espetáculo. Aqui
exatamente a tradução que eu mostrei para vocês no versículo 5 sobre o eis. Novamente agora foi usada uma palavra de espetáculo. Deus vai fazer espetáculo da Assíria, de forma que ela terá vergonha de andar sobre as ruas, vergonha de se mostrar para as nações, porque ela foi estraçalhada. Versículo 6. Aqui imundícia é shikut, significa jogar lixo, jogar sujeira, significa um desprezo total sobre a Síria. Então Deus está dizendo o seguinte: lançarei sobre ti um desprezo, lançarei sobre ti lixos, coisas estragadas sobre ti, te tratarei com desprezo e te farei como espetáculo para as nações. Versículo 7. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Aqui note, as nações contemplariam e ninguém ajudaria. Ninguém ajudaria. As pessoas fugiriam porque o que elas queriam, que a Síria fosse destruída, aquele país cruel. Então quem terá compaixão dela? Ninguém. Haverá alguém que te console? Ninguém. Ninguém queria saber da Síria. Ninguém gostava da Síria. Era o inimigo número 1 das nações. Ela não exercia misericórdia, compaixão contra os povos a quem ela colocava em cativo. E agora do versículo 8 ao versículo 10, Deus começa a contar a história do Egito, para que ela possa refletir sobre o que aconteceu com o Egito, também aconteceria com ela. Então do versículo 8 ao versículo 10, és tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Então Noamon significa cidade de Amon. Amon era um deus egípcio. Noamon ficava no Alto Egito. Essa cidade hoje fica a cerca de 1 hora de Cairo. É uma cidade onde há grandes monumentos, ruas esplendorosas, grandes colunas, grandes artefatos. É uma cidade onde há uma massa considerável de turistas que contemplam hoje as grandes muralhas. E os egípcios, assim como os assírios, também agiam de forma orgulhosa. Eles se achavam a nação invencível que ninguém destruiria. Eles também eram implacáveis com seus inimigos. Porém a Síria era muito mais implacável e terrorista do que os egípcios. E aqui no versículo 8, Deus de Israel está dizendo o seguinte: Noamon, essa cidade que fica no Tebas, no Egito, essa cidade também é cercada por um rio, que é o rio Nilo, e por seus canais, cercadas de água, tendo por baluarte seria mais ou menos um muro ou alguma coisa que ajuda na proteção da nação. Então seria um anteparo, alguma coisa que protegia, ou talvez muralhas que protegia a cidade. E aqui está dizendo o seguinte: aqui Tebas, Noamon, que é cercada por muros, por baluarte que protegem a cidade, que ainda tem como o baluarte o mar. O mar estava sendo usado para proteger Tebas, Noamon. Eles foram destruídos. Versículo 9. Etiópia e Egito eram a sua força, e está sem limite. Put e Líbia o seu socorro. O Egito, Noamon, Tebas, tinha como aliança militar a Etiópia. Assim como Put hoje é a Somália, e a Líbia hoje continua sendo a Líbia. Então o Egito tinha, além de ter um baluarte, que era o mar,
muralhas forte, estava situado ali entre o rio Nilo, assim como também a Assíria estava rodeada de um baluarte que era o rio Tigre. Essa aliança que o Egito tinha com a Somália, com a Líbia e com a Etiópia também não salvou o Egito. Versículo 10, todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas, sobre os seus nobres, os seus generais, os seus líderes, foram lançados sorte sobre eles, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Aqui lançaram sorte significa que os assírios, quando eles capturaram Noamon, o Egito, Tebas, eles decidiam, através de pedras, a gente mata aquele cidadão ou não? Se a pedra dizer que sim, a gente mata. Se a pedra dizer que não, a gente não mata. Então eles lançavam sortes para decidir quem vivia e quem morria. Era uma brincadeira de mau gosto que os soldados assírios faziam contra os egípcios. E aqui diz que todos os seus grandes, os líderes, os poderosos generais foram presos por correntes, com grilhões. Então, este trecho do versículo 8 ao versículo 10, quem invadiu o Egito? Quem invadiu Tebas? Quem invadiu Noamon? Foi os assírios. Os assírios invadiram Noamon no ano 663 a.C. Vamos ver até um item muito importante que devemos considerar aqui. Vamos para Tiago 2,13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que interessante. O rabino Tiago, o apóstolo Tiago, está dizendo que a misericórdia deve ser um atributo que nos guie. E aqui a Assíria não exerceu misericórdia contra os egípcios. Eles foram implacáveis, aplicaram terror, mataram crianças. Aqui no versículo 10, aqui a palavra despedaçar significa que eles pegaram as crianças e fatiavam as crianças em pedaços. Esse é o contexto hebraico da palavra aqui, despedaçar, no versículo 10. Eles não exerceram a misericórdia nem com as crianças dos egípcios. Amon era um deus que veio da origem de Ra. Ele que assumiu a posição de Ra no Egito. Esse Noamon, ele tinha sobre a cabeça 2 plumas de falcão. Usava um cajado de uma serpente. Ele também tinha o corpo pintado de azul e as pessoas o adoravam. Quando os assírios vieram sobre eles, puniram a prática de idolatria que os egípcios tinham. E agora Deus está dizendo o seguinte: assírios, vocês foram o meu instrumento contra o Egito. E vocês acham que o Egito com crueldade e vocês com crueldade superior, eu não vou punir vocês? Versículo 11. Também vocês, Assíria, será embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Também tu, ou seja, assim como o Egito foi punido, castigado pelas práticas de idolatria, castigado pelas práticas de consulta aos mortos, de feitiçaria, de adivinhações, de sacrifícios de crianças e animais, também tu, Assíria, serás embriagada. O embriagado aqui é embriagada com a minha ira. E te esconderás. O esconderás aqui no hebraico é Eolan. Significa que esse esconder é um esconder mais enfático. Ou são 2 caminhos que podemos interpretar para isso. Que os assírios tentariam se esconder fortemente dos babilônicos, dos medos,
Ou, o que é mais provável, é que esse Aolam significa que tamanha era a ira de Deus contra os assírios, essa cidade de sangue, que as ruínas deles, dos assírios, seriam escondidas por muitos e centenas de anos. E aqui diz, ainda no versículo 11, também procurarás refúgio contra o inimigo. Esse esconder aqui mostra que durante 2600 anos as ruínas da Assíria foram escondidas. As nações achavam que não haveria nada que mostrasse que de fato a Assíria existiu no mundo antigo. E como sempre, muitos tentaram invalidar os dados históricos da Bíblia, dizendo, a Assíria é só mais uma lenda da Bíblia. Só que em 1842, descoberto por Layard, um inglês, as ruínas foram encontradas. E assim foi corroborado os dados históricos. E corroborado a glória de Deus através da história da humanidade e a sua soberania e a sua liderança sobre as nações. Então mostrou que a ira de Deus foi tão profunda que ele escondeu as ruínas da Assíria durante 2600 anos e só foi descoberta em 1842 através de Layard. Versículo 12. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. Está dizendo o seguinte, se sacudisse a figueira, os figos logo cairiam. Ou seja, os assírios seriam muito fáceis de ser vencidos. A espada viria muito fácil para destruí-los. Versículo 13. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Aqui, a Assíria, ela está numa região ali bem próximo à Síria. Na região norte do Iraque. E era uma região, e é uma região ainda, de grandes rotas. Podia dar acesso à Síria, podia dar acesso à Rússia, à região do Cazaquistão. Era um acesso que podia dar no Mar do Golfo, podia dar acesso ao Rio Tigre, podia dar acesso à Babilônia. Então, a Síria ela tinha muitas rotas marítimas e terrestres. E aqui Deus está dizendo que agora as portas, as rotas dela, a rota marítima e a rota terrestre, estariam abertas para os inimigos invadirem. E assim diz que o fogo os consumiriam, os inimigos invadiriam, usariam as rotas e colocariam fogo sobre a cidade e quebrariam os ferrolhos. Os ferrolhos são as fechaduras das portas ou da porta de entrada da Assíria. Versículo 14. Tira a água para o tempo do cerco, fortifica tuas fortalezas, entra no barro e pisa na massa, toma forma para os ladrilhos. Aqui Deus está sendo irônico, está fazendo uma gozação contra os assírios, está dizendo, prepara a massa, prepara a água, prepara todos os utensílios para colocar sobre os muros, para protegê-los quando um inimigo tirar. Prepara tudo que vocês têm para proteger os inimigos. Deus está dizendo o seguinte, coloque todos os seus esforços, mas não vai adiantar, porque eu destruirei. Versículo 15. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multipliques como um gafanhoto
e te multiplicas como a locusta. Aqui Deus está mostrando a natureza. Mesmo que eles se multiplicassem o seu exército de forma numerosa, como praga de gafanhotos, mesmo assim, os medos e os babilônicos exterminariam eles. Os gafanhotos, eles se recolhem à noite, eles ficam parados à noite por causa do frio. Mas durante o dia, eles começam a caçar e a devorar suas presas. Mesmo que eles se multiplicassem, mesmo que eles tragassem, devorassem, que eles fossem piedosos, mesmo que fossem em grande quantidade, mesmo assim, Deus destruiria os gafanhotos dos assírios. E ainda que fizestes teus negócios mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Aqui mostra que as alianças comerciais que eles tinham, as nações que eles faziam negócios, eram muitos negócios, eles eram uma potência militar e uma potência econômica. Agora aquelas nações que eles faziam comércio, que dependiam deles, ninguém se habilitaria para socorrê-los. Versículo 17. Os teus príncipes são como gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dia de frio, e subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Aqui no versículo 17 trata dos líderes militares, e os líderes que eram regidos pelos grandes generais. Está dizendo que agora aqueles gafanhotos que se escondiam à noite e depois durante o dia saíam para caçar, eles fugiriam porque eles seriam destruídos. Assim como o gafanhoto que se esconde à noite do frio, mas durante o dia vai à caça, agora eles fugiriam durante o dia e durante a noite para não serem pisados e mortos pelos inimigos. 18. Os teus pastores dormem, ó Assíria, os teus nobres, ou seja, os generais, dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem ajunte. Aqui no versículo 2 está dizendo o seguinte: os generais seriam mortos, os líderes seriam pisoteados e destruídos, não haveria mais liderança na Assíria para que se ajuntasse um grupo de pessoas para tentar retalhar os babilônicos, os medos, assim como as nações inimigas. Não haveria, o povo ficou disperso e desamparado, não haveria mais líderes. E por fim, não há remédio para a tua ferida. Ou seja, o juízo foi decretado e foi considerado culpado. A tua chaga, a tua idolatria e as tuas práticas de genocídio e terror são incuráveis. Morte. Todos que ouvirem a tua fama, as nações, o Egito, a Etiópia, Israel, e no caso os judeus do norte, Judá, Put, que é a Somália, a Líbia, a Etiópia, todos eles bateriam palma, foi destruído a grande cidade. A tua fama seria exaltada pelas nações, porque elas se alegrariam que uma nação mal, demoníaca, foi destruída. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, ou seja, dessas nações, quem não foi afligida por vocês, assírios? E enfim, em 612 a.C., foi cumprido a profecia de Naum. E os grupos que tentaram ainda se unir ao faraó Neco, em cerca de 609 e 608, foram, por fim, o restinho exterminados. E a Síria, orgulhosa, se transformou em pó. Por que pó? Durante 2.600 anos, não havia nenhum resquício que a Síria existiu.
e só foi descoberta em 1842 por Layard, um inglês, um britânico. E ainda hoje, na região do Iraque, ali próximo à Síria, existe uma cidade gigantesca para a arqueologia tirar da terra. Mas ainda falta muito dinheiro para fazer isso. E recentemente alguns materiais arqueológicos foram destruídos por alguns povos que andam praticando terror entre as nações. E assim terminamos o livro de Naum. O livro que mostra que Deus aplica a sua justiça. O Deus que exerce a misericórdia, mas não inocenta o culpado. Vamos, para finalizar, em Romanos 15, Romanos é um livro do Novo Testamento, da Brit Hadashah, no hebraico, que diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que temos que concluir? Que Deus exercerá o juízo quando for o momento correto. Em 1 Pedro 5, de 6 a 10. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Adonai, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sendo certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus, o Adonai de graça, quem em Yeshua vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Versículo 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Yohana, capítulo 3, versículo 36, da Brit Hadashah do Novo Testamento. Por isso, o que crê no Mashiach, no Filho, tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, Mashiach, Yeshua, Jesus, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus, Adonai, Yahweh, Jeová Tsabaoth, tem dado vida a todos. Tem dado oportunidade de arrependimento das práticas idólatras que muitos de nós vivíamos. Deus tem dado, Adonai tem dado a oportunidade das nações, dos estados, da cidade se arrependerem através de Yeshua, de Jesus. O tempo está passando. Aquele que negar o Criador, o Deus de Israel, Adonai, Deus considera como rebelde. Não seja você como rebelde. Curve-se o seu coração para adorar o Criador dos céus e da terra. O Deus, o Adonai, que usou a Síria para disciplinar o Egito. Depois usou a Babilônia e os Medos para disciplinar a Síria. E assim, Deus usa a política externa, as nações, a guerra, a natureza, para chamar as nações ao arrependimento. E a única forma de obter salvação
é através do Mashiach de Israel, do Messias, Jesus. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.